Boa tarde, pessoal, tudo bem? Para quem está assistindo depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente vai falar sobre a modernização das normas regulamentadoras, das NRs. Tudo bem? Hoje eu vou receber o Tiago. Vou esperar aqui um pouquinho o pessoal chegar. Tiago, se você já quiser entrar, a gente já entra. Eu sei que a nossa live aí vai ter muita coisa para a gente conversar. E vamos embora. Eu vou aqui, eu não sei, depois eu fixo aqui o tema, mas eu vou te aceitar aqui. Vamos lá. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Estamos aqui aguardando. Tudo bem, Tiago? Olá, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, que prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer todo nosso. Ó, Tiago, eu tô achando que a gente vai ter que marcar uma outra live, viu? Porque o assunto vai ser extenso. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E eu acho que a gente não vai conseguir falar, mas tudo bem, né? Acho que o tempo nosso é curto aqui. É verdade, verdade. De qualquer forma, viu? Muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra aqui para mim, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Imagina. Então eu vou fazer uma rápida apresentação aqui do seu currículo, que é importante para o pessoal saber, né? É uma sumidade aí no assunto, é professor, é engenheiro. Vou fazer um resumo, tá? Que o seu currículo aqui é extenso, mas você é engenheiro civil, não é verdade? É Isso. engenheiro de segurança do trabalho, é professor, é instrutor também de várias NRs, né? Dá aula aí de ensino técnico. Eu não vou falar as instituições, não sei se pode, né? Mas enfim. Acima de tudo, é um professor. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Não estou falando só com um engenheiro, não só com um bombeiro profissional civil, tá vendo? É um monte de coisa. Mas, Thiago, então assim, eu sei que o pessoal está assistindo, esse horário é muito concorrido, então acho que a gente já pode ir direto para o assunto, né? Eu queria aproveitar até, não sei se você vai querer agradecer as pessoas que estão entrando aí, o meu amigo Laura entrou também, enfim, a gente sempre agradece, mas fica passando rápido, a gente não consegue acompanhar, né? Mas vou te passar a palavra, então, para você agradecer. E depois eu volto aqui para fazer um pouco uma introdução, para o pessoal entender um pouco do que a gente vai falar. Mas pode falar, fica à vontade. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Bom, pelo menos aqui para mim no Mato Grosso é boa tarde ainda, né? Não sei como é que tá nos outros estados aí. Vocês têm um horário diferente, né? Aqui é uma hora menos, né? Aqui é uma hora menos. A divulgação tinha que estar toda hora colocando lá horário de Brasília, senão o pessoal e entrar no horário de Mato Grosso, já acabou a live, já. É verdade. Eu pensei nisso, eu esqueci que vocês estão no horário diferente, que barato, né? Mas pode continuar aí. Então, assim, queria agradecer principalmente a você, Cristiane. A gente já se fala nos grupos de Telegram aí, trocamos figurinhas, né? E agradeço de coração o convite aí, estamos à disposição, né? Opa, não, eu que agradeço. A gente está tentando fazer aí, marcar faz um tempinho, né? Mas é um prazer muito grande, viu? Muito mesmo. Com certeza. A gente junta aí o direito do trabalho com a parte de saúde e segurança, né? Eu acho fundamental a gente aprender um pouquinho mais sobre as NRs, o pessoal que está assistindo a gente, porque faz parte do risco, né? Faz parte do que eu digo de prevenção do risco trabalhista. Se a gente não acompanha, se a gente não faz a gestão das NRs, a gente não consegue aplicar para um ambiente saudável, né? De trabalho. Uma coisa, Cristiane, eu falo bastante até para os meus funcionários aqui. Olha, a nossa função é proteger a empresa. Eu sou consultor, quem me contrata é a empresa. E como que eu protejo a empresa? Protegendo o trabalhador. Exatamente. Né? Protegendo o trabalhador. Então, assim, a gente trabalha muito junto com o jurídico das empresas, contabilidade. Eu acho que é muito uma linha assim, muito cruzada, né? Tanto que a gente até fala, às vezes a gente é psicólogo, é médico, é advogado, é contador, mas é porque a gente conta com o apoio de profissionais de cada área, né? É verdade. E não adianta te contratar, né, Tiago? E contratei, já fiz aqui o PCMSO, já fiz o PPRA e não fazer a gestão, não acompanhar, Justo. Né? Aí eu tô com todos os documentos em dia aqui, mas e cadê que tá aplicado? Né? Você deve contar muito disso. Nossa, a gente chama o PPRA de gaveta, né? Aí, Você vai lá, entrega, faz a apresentação técnica para o cliente, não, beleza, pega, põe na gaveta, numa fiscalização eu apresento. Tá aqui, fiscal, ó, tô tudo certinho aqui, tô todo em dia, mas aí depois só veio aquela listinha para cumprir, né? Com certeza, com certeza. É verdade. Mas eu queria fazer aqui uma pequena introdução, então, aí você me interrompe a hora que você achar, né? Só para o pessoal se situar um pouco melhor, né? Mas eu vou dizer aqui que em 1978, foram criadas as primeiras NRs, né? A gente tinha, a princípio, 28 NRs, foi através da famosa portaria 3.214,
E, aliás, todas as alterações e novas NRs que foram feitas, elas se integram, né, compõem essa mesma portaria, que é a portaria mãe de todas as NRs. E, então, aí, com o passar do tempo, então a gente tinha aí 28, depois foram criadas mais algumas NRs, então a gente tem um total aí de 37 editadas. Mas em 2008, me corrija se eu estiver errada aí, a NR 27, que fala do registro profissional dos técnicos de segurança, na verdade, foi revogada, então a gente passou a ter 36. Mas agora que esse monte de atualização, modernização que o governo está fazendo, foi revogada a NR2 de inspeção prévia, ou não foi? Também. Então, de 37 nós temos 35 em vigor, vamos dizer assim, né? Efetivas, digamos assim. Efetivas. Né? Podem ser multadas, virar multas para as empresas, digamos assim, né? Pois é, né? E aí e pior que no meio, a 28, que foi a última daquelas que foi criada em 78, é justamente essa de punição, né? De fiscalização e punição. Então a fiscalização e punição acabou ficando no meio, né? Delas aí. Mas, que era para ser a última, né? Era para ser agora. A última, é verdade. Mas também, até no final da live, eu queria comentar com o pessoal sobre essa ação civil pública, né? Porque o pessoal deve estar um pouco curioso. Será que essa ação civil pública revogou, então? Não está mais, essas alterações que fizeram não estão mais em vigor? O que eu tenho que seguir? Né? Enfim, acho que a gente já deu aí bastante suspense para as pessoas. E aí vamos fazer o seguinte. Fiz já essa parte introdutória, e aí eu queria já falar com você sobre esse programa de modernização e alteração das NRs que o governo está propondo, né? Então, desde 2009, a gente já vem acompanhando uma série de alterações nas NRs. Quais foram as que foram alteradas, vamos dizer assim? Vamos, se você puder explicar aí, pelo menos uma passant aí delas, né? Perfeito. O que acontece, Cristina? A gente teve muitas atualizações, né? Então, a gente viu, não só através do governo Bolsonaro, né? No governo anterior também, do Michel Temer, a gente já teve algumas atualizações. Porque eu vejo assim que não foi o governo que quis mudar, já vinha uma cultura. As NRs já precisam ser atualizadas há muitos anos. Tem coisa assim, principalmente NR15, que trata insalubridade, tem coisa que está determinada como insalubre e hoje não é mais insalubre. Um exemplo é o óleo mineral, que é normalmente manuseado por mecânicos, né? O óleo mineral na década de 70, quando a NR15 foi criada, era insalubre. Né? Hoje não é mais, porque ele é alto e severamente refinado. Então, existem estudos, a própria CGH, uma norma internacional, ela já não caracteriza como um agente cancerígeno para o humano, entendeu? Então, a própria Linache no Brasil não caracteriza, outras normas internacionais não caracterizam mais o óleo mineral como um agente prejudicial à saúde. E a NR15 no Brasil determina. É insalubre, é perigoso, vai causar dano ao trabalhador, e na verdade não vai. Entendeu? Isso faz parte da defesa das empresas, né? Não basta só conhecer as NRs, tem que saber as outras normas também para poder fazer uma defesa mais completa, né? Com certeza, e nem só isso, a própria NR9, que fala do PPRA, ela manda a gente, quando não tiver parâmetros nas normas brasileiras, a gente trabalhar com as internacionais, de preferência a CGIH, que é uma norma dos Estados Unidos, entendeu? Então ele faz menção a CGIH, entendeu? Então, assim, as NRs, elas estão muito defasadas. Então, com o governo Bolsonaro, só ampliou isso daí. Então, o governo Bolsonaro, ele veio com a política de, vamos simplificar. E, realmente, dentro da segurança do trabalho, está simplificando para as empresas, não para os profissionais. Os profissionais está complicando, cara. Está tendo muita coisa, assim, que as normas estão trazendo, que para o profissional, aquele nível rasinho, aquele camarada que saiu do curso técnico, ou saiu de um curso de pós-graduação de engenharia de segurança, esse cara não vai dar conta de atender essa demanda, se ele não tiver outras capacitações. Então, assim, o que a gente teve de mudança mais significativa, digamos assim? Porque a gente mudou muita coisa, tá? A gente teve a atualização da NR12, a gente teve a atualização de alguns anexos da NR15. A 12 é bastante complicada também, né? Porque se você pega uma máquina que custa 150 mil, você compra uma máquina nova, estou dando um exemplo, né? Para você adaptar ela à NR12, você vai gastar uns 40, 50 mil. Quer dizer, a máquina que custou 150, na verdade, ela custou 200, né? Para você poder adaptar. Ou mais ainda. E o pior, a grande polêmica dos empresários é que você compra uma máquina nova que não está adaptada. Aí você compra uma máquina e tem que mudar as configurações de fábrica dela, porque a NR12 está pedindo outras situações, né? Pois é. Então a gente teve muitas essas discussões também.
né? Mas, como eu falei, o que é mais significante para a gente, significativo para a gente, dentro dessas mudanças, uma delas é da NR9. Agora, em março, eu vou pegar minha colinha aqui, ó. É porque tem o prazo para entrar em vigor, né? Exatamente, né? Nós tivemos agora, através da portaria 6.730, não, minto, da NR9 é 6.735, nós tivemos dia 10 de março de 2020, nós tivemos a publicação dessa portaria. E ela alterou a NR9. Só que ela só vai entrar em vigor em março de 2020. E ela trouxe algumas alterações, e nem só isso. As 3 principais alterações que nós tivemos nas NRs foi na NR1, na NR9 e na NR7. Tá? Na NR9, uma das principais mudanças é o quê? Não se fala mais de PPRA. Ela retirou, não tem mais PPRA na NR9. Tiago, vamos fazer assim, ó, para tudo, gente, para tudo. Pensa que a gente está falando que as empresas tinham que fazer PCMSO, PPRA, isso aí numa época de Covid ainda, a gente está falando de risco ambiental, né? Super Exatamente. Importante. Vem o doido de Tiago, doido da Cristiane e falam que não vai ter mais isso. Como assim? Só que detalhe, tem muita gente falando, então eu não preciso mais fazer PPRA esse ano. Acabou, tchau, não, segurança, pra lá, exatamente. Né? Não é bem assim. Fala assim, o PPRA ele continua válido até março de 2021. Tá? Então, as empresas continuam sendo obrigadas a elaborar o PPRA até março de 2021. Tiago, e a partir de março de 2021? A nova NR9 retirou o termo de PPRA. A gente não tem mais a obrigatoriedade de elaborar o PPRA. Então, isso não está sendo mais falado na NR9. Porém, na atualização da NR1, ela trouxe um novo documento, que é o GRO e o PGR, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e o Programa... me fugiu agora. Programa de Gerenciamento de Risco. É um branco muita sigla. Né? Então, mas assim, isso, esses o PPRA documentos... era feito anualmente, né? Exatamente. E agora... O PPRA, ele... Na verdade, criou-se uma cultura no Brasil que o PPRA tem que ser renovado. Mas em nenhum momento a NR9 fala sobre renovação de PPRA. É só uma cultura errada. Então, o PPRA não se renova, o PCMSO não se renova, o PPRA não perde validade. O PPRA ele continua com a validade dele enquanto a empresa durar, aquele PPRA é válido. Entendeu? O que a NR9 fala é de uma análise global do PPRA, né, e um relatório anual do PCMSO. E é basicamente o que a empresa fez naquele ano, no cumprimento do PPRA e traçar umas novas metas, entendeu? Um novo cronograma de ação e etc. Entendeu? Mas PPRA não se atualiza. Agora, com o GRO e o PGR, a gente teve algumas mudanças. Por exemplo, o GRO ele não precisa ser renovado, digamos, entre aspas, né, todo ano. Ele fala o quê? Que a cada 2 anos, a empresa tem que fazer uma reavaliação dos riscos. Então, eu vou reavaliar. Aquele trabalhador continua tendo risco de ruído? E aquele ruído continua sendo o mesmo daquele que foi aferido lá atrás? Continua. Então, reavaliou. Reavaliou os riscos. Não, mudou o equipamento. O equipamento está gerando mais ruído ou menos ruído. Então, a gente vai fazer uma nova análise e etc. Entendeu? Mesmo que permaneceu igual, é bom fazer um relatório dizendo que, permaneceu igual, sim, tá tudo exatamente. certo. Exatamente. Aí cai em outra situação. As empresas que têm certificação, um exemplo é a ISO 45001, ou a OSHA, apesar que a OSHA 18000 são certificações de segurança do trabalho, essas empresas não precisam fazer essa revalidação, essa reanálise a cada 2 anos. Elas podem fazer a cada 3 anos. Porém, a própria certificação, ela já é avaliada anualmente, dependendo da certificação, do prazo. Tem algumas condições diferentes, né? Mas, basicamente, todo ano elas são reavaliadas, né? Por conta da certificação. E vai ficar mais barato para as empresas para fazer esse acompanhamento, vamos dizer assim? Olha, vai ficar, né, da forma correta. Porque o que acontece? O que acontece hoje com a maioria das empresas? Quando a gente vai vender um PPRA, um PCMSO, a gente vende para o cliente e fala, olha, você precisa fazer as avaliações, as quantificações, porque tem riscos que a gente tem que medir, tem riscos que a gente não precisa medir.
Entendeu? Então a gente chega no cliente e fala, tem que medir. O cliente fala, eu não quero. Então a gente faz qualitativamente, sem as medições, e coloca o que ele tem que medir, ele nunca mede e passa por isso mesmo. Os auditores fiscais acabam passando por isso, não cobrando, apesar que de um tempo para cá começou a cobrar um pouco mais isso daí, mas é muito comum no Brasil inteiro não medir. Agora, já com GRO, não. Ou você vai medir ou você não consegue elaborar o GRO. Você vai ter algumas dificuldades na elaboração. Então, não é que ele vai ficar mais caro, é que para você conseguir atender, elaborar o GRO, você vai ter que cumprir o que é exigido. Então, na nova NR9, ele vai trazer os parâmetros para a gente de como tem que ser feito essas avaliações. Entendeu? Então, a tendência é trazer novos limites de tolerância, novas metodologias de avaliação. Através da NR9, ele vai trazer esses parâmetros para a gente. Agora, também cai em outra situação. Junto com o GRO e PGR, a gente vai ter que atender a NR17. A empresa, além de fazer o GRO, o PGR vai ter que fazer a análise ergonômica do trabalho, que é a ET, né? Então, vai ter que fazer o plano de ação emergencial, que é o PAI. Então, dentro do GRO vai tudo isso. Então, é um pacote, é um documento mais completo. Sendo mais completo, a tendência é que o custo seja um pouco mais elevado. Mas é algo que as empresas não vão precisar fazer todo ano. Só que cai num outro detalhe, Cristiane. Vai ser difícil a empresa ter só o papel. Para ele cumprir o GRO, ele vai ter que ter a gestão dos riscos. Ele vai ter a gestão, porque o próprio GRO é o gerenciamento de riscos ocupacionais. É o gerenciamento, é a gestão daquilo. Então, você ter um documento, só um papel, mas você não está cumprindo tudo aquilo que está descrito ali, então, assim, são vários itens que a empresa poderá ser multada por não cumprir. Então, até eu tenho comentado com alguns colegas, desculpa te cortar. Imagina. Mas, assim como hoje tem empresas, não existe empresa sem ter um contador, vai ser praticamente impossível existir uma empresa sem um técnico de segurança, sem uma consultoria em segurança do trabalho, vai ser tendência. Pois é. E eu ia te perguntar justamente isso, assim, pegando exemplos, né? Vou aqui usar bastante você aqui na live, né? Se a gente pegar, por exemplo, um MEI, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e uma empresa gigante, por exemplo, um frigorífico ou uma fazenda. Se você puder comparar para mim esses 4 tipos de empresa aí, como é que vai ficar com relação a essa alteração da NR9? Isso a gente está falando primeiro do PPRA, né? Isso. Como que fica para esses 4 tipos aí? Isso aí é algo bem legal. E o governo, esse novo governo, ele trouxe, inclusive, só puxando gatilho, a gente teve uma atualização da NR9 em 2019. Tá? E tivemos outra agora em 2020. A de 2020 só vai entrar em vigor a março do ano que vem. A de 2019 está em vigor hoje. E o mesmo texto, praticamente o mesmo texto que está vigente hoje, é o que vigorou para o PGR e GRO, que é o seguinte: as empresas de pequeno porte, EPP, as microempresas, ME e as MEIs, hoje já não precisam elaborar o PPRA, desde que sejam do grau de risco 1 e 2, tá? O grau de risco vai ser avaliado mediante NR4, né? Desde que seja grau de risco 1 e 2, que não possua risco físico, químico e biológico e tem uma declaraçãozinha lá escrita que que ela se enquadra nessa condição. Hoje, as empresas MEI, ME e EPP não estão obrigadas a elaborar o PPRA. E aquelas que ainda, além dessas condições, ainda não tiverem exposição aos riscos ergonômicos, também não precisam elaborar o PCMSO. Entendeu? Então, legal. Essa já é uma condição existente hoje, que está vigente hoje. Poucas pessoas sabem. Então, a gente tem publicado muito conteúdo, tanto no YouTube, Instagram. Então, a gente tem falado muito sobre isso, né? Muitos colegas também. Eu vi aqui no grupo, tá o professor Ivomar Mezzoni, foi meu professor. Olha, que legal. Nossa, o cara, é uma honra dele estar aqui. O cara é show. Um dos melhores profissionais de segurança do trabalho, está aí acompanhando a nossa live aí também. Né? Deve ser uma honra para ele também ver um aluno aí que tá vendo, olha como tá bem, né? Fazendo lives. Com certeza. Segue o Thiago, gente, no YouTube. Como é que chama lá? TR? Enge Thiago Santos Machado. É só colocar, na verdade, no YouTube, youtube.com/Thiago Santos Machado.
vai entrar direto lá na... O conteúdo dele é muito bom, gente. Segue sim, viu? Segue no Instagram também, né? Para quem aí tá... Acho que fica as duas pessoas aqui em cima, né? Acho que só fica, clicar ali em cima, vai dar para ir nas duas páginas. Segue, porque o Thiago também é fantástico. Mas vamos lá, voltando. Isso. Vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo, por exemplo, de uma loja num shopping. A loja tem, sei lá, 3 metros quadrados. Uma loja pequena. Como é que você primeiro recomenda? Ai, Thiago, olha, eu vou abrir uma loja no shopping. E aí eu tenho aqui meu contador, enfim, eu preciso fazer o quê primeiro? Eu preciso te contratar, e você vai fazer o quê? Você vai fazer a NR4? O que você vai fazer primeiro para mim? Isso. O que acontece? Primeira coisa, a gente vai fazer o levantamento inicial. Então, olhando para as normas hoje, tá? Para as NRs que estão vigentes hoje, a gente vai elaborar o PPRA e o PCMSO. Ou seja, a partir de um funcionário, você já é obrigado a ter o PPRA e o PCMSO. Só que você analisando através do CNPJ da empresa, você vai conseguir identificar se a empresa é uma ME, é uma EPP ou é uma MEI. Se ela se classificar com uma dessas três, o que eu vou fazer? Eu vou identificar se ela tem os riscos ambientais, que nós chamamos, que é os riscos físicos, químicos e biológicos. Eu identifiquei que ela não tem nada disso, né, então a empresa vai estar isenta de elaborar o PPRA. Né? Ela vai estar isenta de elaborar o PPRA. Então é possível a gente elaborar um documento falando que conforme NR1 e tal, ela não precisa fazer a elaboração do PPRA. Entendeu? E a gestão dos riscos? Isso vai valer também para o GRO e o PGR. A única diferença é que o MEI não precisa elaborar o PGR. Só pelo fato de ser MEI, você não precisa ter o PGR. Mesmo que você tenha risco. Porque quem que vai dimensionar os riscos do MEI é a empresa que contrata ele. Se eu contratei o MEI no meu PGR, que eu sou o contratante do MEI, eu tenho que descrever os riscos do MEI. Mas o MEI não precisa elaborar. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, então, antes da gente entrar naquelas maiores fazendas, enfim, frigoríficos e tal. Mas então a gente tem um MEI, que é praticamente um PJ, que foi contratado como funcionário, como um terceiro, por uma fazenda ou por um frigorífico. O que ele faz? Ele, MEI, o que ele tem que fazer? Ele junto com a empresa? O que ele tem que avisar de risco? Como é que faz essa questão? Hoje, se o MEI tiver um funcionário, ele tem que ter o PPRA e o PCMSO. Então, se ele tiver riscos, né, físico, químico, biológico, ele tem que ter PPRA e o PCMSO. Então, eu estou imaginando que ele está indo num frigorífico ou numa fazenda, então, teoricamente, ele vai ter risco. Né? Então, se ele tem um funcionário, ele tem que ter o PPRA e o PCMSO. Se ele não tem funcionário, ele é só ele mesmo, né, que vai executar a atividade, a empresa que contratou, ele tem que ter uma gestão de terceiros. Entendeu? Ele tem que ter uma gestão de terceiros para saber que treinamento que eu vou exigir que esse MEI tenha, e quais são as orientações, quais são as EPIs que eu vou exigir que ele entre aqui na minha empresa, porque isso e aí vem para o jurídico. O jurídico tem que elaborar um contrato muito bem amarrado. Porque o que eu vejo muito, Cristiano, não sei se acontece aí, mas aqui no Mato Grosso acontece muito. Eu vou contratar um terceirizado, então eu vou no Google e procuro contrato de terceirizado. Ou eu ligo para o meu contador e falo assim, ô contador, elabora um contrato para mim. E, gente, contador é da área de contabilidade. Né? Ele não é da área de jurídico. Tiago, eu falo, cada um na sua casinha, né? Porque senão vai dar ruim. Não adianta você economizar agora e lá na frente você ter um passivo gigante que você tem que dar a chave da sua empresa que você não consegue arcar, né? Não, você adota uma pessoa, né? Exato. Eu sei de clientes meus aqui que adotaram um trabalhador porque o cara se acidentou e não tinha contrato, não tinha nada amarrando, né? E paga a pensão vitalícia por conta disso, né? Exatamente, exatamente. E isso tem que ser amarrado, no caso do MEI, prestando serviço nessas empresas, isso tem que ser amarrado em contrato. Aí onde entra o jurídico. O jurídico tem que cobrar. Aí cai também muito naquela situação de todo mundo trabalhando junto, né? Alinhado, o correto seria sentar o advogado, o profissional de segurança do trabalho e o contador para ver, olha, o que vai ser cobrado em cada área. Aí a segurança do trabalho passa, olha, aqui esse cara vai precisar disso, disso e disso, coloca no contrato. Aí o advogado vai bolar o contrato baseado naquilo que a segurança do trabalho passou. Aí o contador vai falar, não, na minha área precisa cobrar isso, aquilo, outro. Aí o advogado também coloca no contrato. O correto era isso, né? Porque cada caso é um caso. A gente também vê muito padrão.
De terceiro é um contrato padrão. Aí, às vezes, está exigindo coisa do terceirizado que ele não precisa. E o que precisava ser pedido não está sendo pedido. Entendeu? Então, a gente vê muito isso acontecendo também na prática. Eu costumo dizer que o profissional, que nem o profissional do direito, ele tem que ir no cliente dele, tem que entrar na fábrica, ele tem que entrar no meio de produção para entender do que ele está escrevendo, né? Porque não adianta nada você saber que o seu cliente é uma metalúrgica e não entender da máquina que o empregado dele vai manipular. Né? Então, exatamente. Você não sabe se está certa aquela máquina, tem que entrar de braço dado lá com o engenheiro do trabalho, né, da segurança do trabalho, para poder entender aquela máquina está correta, não está correta, tem EPI, quais são os EPIs, o que consegue anular o risco, né? Enfim. Exatamente. Isso é muito importante mesmo. Mesma coisa de perícias, né? A gente pega muitos profissionais que não se comunicam, né? Então, se você vai fazer perícias, poxa, eu tenho que estar lidando direto com o advogado, conversando, olha, cara, eu pensei em fazer assim, pensei em fazer assado, às vezes o advogado dá uma outra dica, o advogado aproveita do laudo e já sabe a intenção que o perito colocou aquilo no laudo para usar lá na frente como uma defesa. Então, é trabalhar junto, né? É verdade. Agora, Cristiano, quando eu falei essa situação do MEI, aqui na realidade, hoje, na realidade do PGR, lá em março de 2021, só pelo fato dele ser MEI, essa gestão de terceiros, ela inicia no PGR da empresa contratante. Porque a empresa contratante ela já tem que dimensionar os riscos que aquele MEI vai correr dentro da minha empresa. Entendeu? Porque então, ele, como MEI, na empresa dele, ele não tem risco nenhum, né? Ele não trabalha, não tem um local físico para trabalhar. O local físico dele vai ser na empresa que contratá-lo, né? Exatamente. Então, vamos voltar um pouquinho, então. De alteração que a gente teve de NR, foi a NR1, que foi toda essa parte alterada, né? Já está em vigor esses novos conceitos, vamos dizer assim? Nós tivemos uma atualização da NR1 em 2019, tá? Que está em vigor hoje, e também em março tivemos a atualização da NR1, que vai entrar em vigor em março de 2021. Essa NR1 que trouxe a obrigatoriedade do PGR e do GRO, entendeu? Só que na atualização que nós tivemos no ano passado da NR1, ela ainda trouxe outras coisas que já está em vigor hoje e que vai continuar em vigor em março de 2021, porque eles praticamente copiaram e colaram nessa nova NR, que é a questão, por exemplo, dos treinamentos. Hoje é permitido o treinamento EAD de segurança do trabalho, coisa que não era. Antes, de 2009 para trás, a gente só tinha um treinamento de benzeno e de NR20 que era previsto aos treinamentos EADs. Tá? Hoje, EAD e semipresencial, eles foram habilitados legalmente, digamos assim. Tá? Só que tem uma série de condições. Você tem que ter plano de aula, você tem que ter um responsável técnico, você tem que ter como comprovar que hora aquele trabalhador entrou, que hora que ele saiu, quanto tempo ele ficou assistindo, tem que ter esse registro, tem que ter um monte de coisas, né? E isso veio também na atualização da NR1. E foi uma grande mudança na segurança do trabalho. Porque, assim, o preconceito do treinamento IAD é muito grande. É muito grande E mesmo. hoje é o que a gente tem, né? Coincidentemente ou não, é o que a gente tem, né? O Covid trouxe a clareza do EAD para um monte de gente, várias empresas que estão trabalhando com EAD. Aí, qual que é a condição? Qual que é a preocupação? Eu vou ser bem sincero, eu busquei algumas empresas que fornecem treinamento EAD para fechar parcerias, para me vender o treinamento aqui para os meus clientes, mas eles executar através da plataforma deles. O investimento em plataforma é muito alto, né, Cristiano? Você sabe como é que é. E todas as empresas que eu olhei até agora, né, eu vi só, acho que 2 ou 3 empresas só, mas nenhuma delas atende 100% o anexo 2 da NR1. Olha a preocupação, entendeu? Então, assim, tem muita gente vendendo treinamento IAD e juridicamente não vai ter validade. Pois é. Entendeu? E aí, como é que a empresa certifica isso, né? Como é que ela consegue? Porque ela vai contratar um EAD para poder fazer um treinamento de alguma NR para os funcionários e, de repente, ela está achando que está tudo certinho. Aí chega na hora, não chega o fiscal. Exatamente. Se o fiscal for bem estudado, o problema também é esse, que tem muitos fiscais que, às vezes, assim, tem certificado? Tem, então não pergunta. Faz o café com leite lá, né? Exatamente. Exatamente. A listinha dele lá. Porém, tem muitos auditores fiscais que o cara vai pegar na norma, cadê comprovante de tal coisa? Cadê comprovante?
a parte de treinamento EAD, ele trouxe vários comprovados. Você tem que comprovar muita coisa, não é só emitir o certificado e entregar. Você tem que comprovar o registro de log, você tem que comprovar a proficiência dos instrutores, você tem que ter o plano de aula, você tem que ter tudo que a ANR está pedindo lá praticamente. Então não é só o certificado. Inclusive a gente tem até um vídeo no YouTube que eu gravei fazendo leitura e interpretação lá do anexo 2, porque muitos profissionais estavam fazendo treinamentos EAD achando que estava certo. E outra, não posso fazer no vou fazer no Zoom, né? Vou fazer um treinamento de segurança no Zoom. Não pode, cara, tá fora. E tem muita gente fazendo isso para treinamento de NR. A gente precisa também diferenciar os treinamentos livres dos treinamentos de NR. Os treinamentos livres não tem problema nenhum. Agora, os treinamentos de NR, um NR6, um a NR20, NR10 e etc., tem que atender a NR1, anexo 2 da NR1. E uma outra condição. Para a aula prática, por exemplo, NR35, ela cita que tem que ter teoria e prática. Para a aula prática ser possível ser realizada nos treinamentos à distância ou semipresencial, a NR específica, no caso a 35, tem que autorizar. Ou seja, a NR35 tem que falar, olha, o curso de NR35 tem teoria e prática. E a prática pode ser feita online. Olha. Ela tem que falar isso lá. Ela tem que falar isso. E ela não fala. O que acontece é que tem muita gente vendendo treinamento de NR35 online. Mas muita mesmo. Tem muita empresa vendendo treinamento de NR35 online. Por isso que eu falo, Thiago, assim, o conhecimento abre portas pra gente, né? Porque a empresa pode até achar que ela tá fazendo tudo certinho. Ah, eu tô redondinha aqui, mas não tá redondinha e nem tá sabendo que tá redondinha e não tem uma assessoria capaz de dizer se ela tá certa ou não. Ela tá pagando por uma assessoria e a própria assessoria não tá atualizada, né? Exatamente. Então, isso acontece muito. Pois é. Então essa NR1, a própria NR1 já trouxe várias mudanças e preocupações para as empresas, né? A NR2... E trouxe ainda mais alguns benefícios também. Um exemplo é a certificação digital. Então, gente da área da segurança do trabalho não tinha... Até tinha alguns profissionais que assinavam digitalmente, mas juridicamente a gente não tinha nada que desse um respaldo. Falava assim, olha, os documentos de segurança do trabalho podem ser assinados digitalmente, né? E detalhe, é assinatura digital, não é scanner da assinatura. Então, não é digitalizar a assinatura. Digitalizar a assinatura. E isso, Cristiane, é algo tão sério que uma das empresas que eu entrei em contato para fechar a parceria, eu perguntei, tá aí o certificado de vocês, vem com assinatura digital? Vem com assinatura digital. Mas não era assinatura digital, era scanner da assinatura. Olha. E eu falei, cara, vocês não estão atendendo esse item da NR1. Não, estamos sim, porque o nosso engenheiro aqui entendeu desse jeito. Aí eu passei para ele, não, é assim. Aí, falei, não, beleza, e tudo né? hoje é certificado digital, né? Se a empresa vai fazer o e-social, tem que mandar com certificado digital. Vai fazer imposto, tem que mandar com certificado. Como é que não tem um negócio para segurança também, né? Não está aplicando o que, acho que teoricamente já até tem, né? Exatamente. Então, assim, para a segurança do trabalho ficou bom, porque a gente não vai ter impressão de documento, você pode enviar tudo assinado digitalmente, tem poder jurídico, tem força jurídica para aquilo. Então isso veio na NR1. Só que na verdade antes da NR1 teve uma portaria, eu não vou lembrar agora de cabeça, também foi, ou foi final de 2018, ou foi início de 2019, não lembro de cabeça, que também trouxe essa legalização da assinatura digital com os documentos de segurança do trabalho. Eu acredito por conta do e-social. Essa eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei que a NR1 ela veio reforçando isso. Isso na NR1 2019. E na 2020... Essa é a 915, né? Eu tenho algumas na cabeça só. 915, que é a que fez uma das maiores alterações, né? Lá de 2019. Depois teve essa daí agora de 2020, que eu também não lembro, 1.300 e pouco, né? Aí já pedi demais, né? Eu vou ser bem sincero, as portarias de cabeça... As portarias de cabeça eu não vou lembrar de cabeça, não. Mas Thiago, sabe que sim, o pessoal me pergunta muito qual NR é mais importante? Porque falam tanto da NR1, tanto da NR9, mas eu vou deixar você responder, então. Qual que é mais importante? Todas. Depende da sua atividade, né? Porque você tem que usar todas de acordo com a sua atividade, né? Isso. O que eu achei legal também, a gente teve uma portaria também recente, eu também não vou lembrar a data de cabeça dela, mas foi agora também, se não me engano, 2019, que ela trouxe a hierarquia das NRs, porque a gente não tinha isso. A gente não tinha...
super legal, né? Uma coisa que acho que ajudou muito, né? Ajuda principalmente no caso dos conflitos, né? Exatamente, porque, por exemplo, você tinha coisa numa NR que falava uma coisa, e outra NR falava uma coisa totalmente diferente. E aí, qual que eu obedeço? Né? Se eu obedecer a uma, eu posso ser multada pela outra? Então, assim, e isso realmente acontecia. Então, o que aconteceu? A gente trouxe a hierarquia das NRs. Então, foi separado entre NR geral, tá? A gente tem a NR geral, a NR específica, tá? E a NR de setor específico, de classe. Por exemplo, a gente tem a NR18, que é de construção civil. Quem vai obedecer a ela? Só construção civil. Se você não for construção civil, você não vai obedecer a NR18. Esquece é a mesma coisa, né? É a mesma coisa da NR31. É específica de fazendas. Se você não for fazenda, você não vai obedecer. Entendeu? Então, ela foi separada dessa forma. Então, a NR geral, a gente tem lá, por exemplo, a NR1. Então, ela tá ali na cabeça. Né? Aí a gente vai ter ali a NR... A minha iluminação aqui hoje ficou horrível, meu Deus do céu. Você tá meio no céu, assim, tá uma coisa... Pois é. É que eu sou muito só santo, falta tocar os né? anjinhos aí. Não, eu tô com uma porta aqui atrás de mim. Nossa, eu devia ter mudado. Depois que eu iniciei a live aqui, que eu pensei... Mas acho que conforme tá mudando o sol, você tá ficando realmente mais claro. Mas antes tava bom. Agora não é que não tá bom, mas tá mais... Né? Você tá iluminado. Acho que o sol tá baixando, tá pegando ali. Mas tudo bem. A próxima a gente... Porque normalmente eu faço as lives na minha casa, né? Aí hoje eu tive que ir pro escritório, né? Não dava para ir correndo para lá, né? Então, mas tudo bem. Então, assim, a gente tem a hierarquia das normas, né? Então, assim, qual NR é a mais importante? Depende do teu ramo de atividade. Então, assim, o que a gente sabe? A gente tem que obedecer às gerais. Né? Uma delas é NR1, NR9, NR7, são normas gerais. Aí a gente tem as específicas. Por exemplo, NR12 é específica de máquinas e equipamentos. Se você tem uma máquina e equipamento, você tem que obedecer NR12. Você tem lá NR20, líquidos inflamáveis e combustíveis. Se você trabalha com líquidos inflamáveis ou combustíveis, tem que atender NR20. Mesma coisa, 35, 33 são normas específicas. E a gente tem as setoriais. Né? Então, se eu sou fazenda, eu vou obedecer NR31. Se eu sou construção civil, NR18. E hospitais, né? Acho que é 32. É 32, né? 32. Exatamente, NR32. Então, são de setores específicos. Então, qual que é mais importante para mim? Depende. Depende do meu ramo de atividade, depende do que eu executo, entendeu? Então, assim, o que a gente poderia iniciar? Né? O que eu oriento? O que a gente poderia iniciar? Para quem não tem nada, inicia com o PPRA e o PCMSO. Né? Ou com o GRO e o PGR e o PCMSO, que vai ter ano que vem aí também. Né? O PCMSO continuou, mas ele vai ter alteração ano que vem, tá? Teve muita coisa que mudou no PCMSO. Hoje, a partir do ano que vem, não vai ter mais o relatório anual do PCMSO, vai ser um relatório analítico para as MEIs, MEs e EPPs. Nossa, foi uma maravilha, simplificou muita coisa. Então, não tem esse negócio de renovação do PCMSO, não existe isso. Você vai ter que fazer o relatório analítico. É bem simples, bem legal, e eu acredito que vai diminuir muito o custo para as empresas. Só que vai necessitar de maior conhecimento técnico de quem elabora. Então, esse ano, na verdade, até março do ano que vem, pode ser feito o PPRA, que é NR9. Sim. Ou é melhor a empresa já começar a fazer essa transição, porque a partir de março, se for um fiscal no dia seguinte, ele já vai querer ver o GRO e o PGR. E o PGR. Exatamente. Então, é melhor já começar a fazer... Isso, é bem exatamente isso. Tem muitos profissionais de segurança do trabalho que estão falando o seguinte, não, esse ano eu faço PPRA até março. A partir de março eu vou começar a elaborar o GRO. E não é assim. A partir de março de 2021, a empresa poderá ser multada se não tiver. Isso quer dizer o quê? E esse ano de 2020, as empresas vão ter que elaborar o PPRA, o PCMSO, o GRO e o PGR. Na verdade, o PGR ele é embutido no GRO, né? Ele é tudo junto ali. Ou seja, você tem que ter tudo isso. Esse ano, na verdade, a partir de março de 2021, você já vai ter que ter esse GRO. E entendeu? O PCMSO, ele continua para o ano que vem também, só que a partir de março do ano que vem vai sofrer algumas alterações. Isso, dependendo do tipo de empresa. Isso. Né? Teve acréscimos de exame, né? Então, teve algumas condições relacionadas a agentes carcinogênicos, né? Então, vai ter mais exame, vão ter mais... Às vezes, a periodicidade do exame vai aumentar. Se a empresa fez medição, dependendo do resultado da medição, a periodicidade do exame vai ser mais longo. Dependendo do resultado da medição, vai ser mais curto.
Se não fez medição, vai ter que fazer o exame todo ano, ou de 6 em 6 meses. Então vai ter várias condições. Uma coisa que eu achei bacana, sabe uma coisa que acontece muito, Cristiane? No PCMSO, os médicos que elaboram o PCMSO, eles colocam um exame que as empresas não precisam, porque eles são donos de clínicas e essas empresas vão fazer exame lá. Não é que não precisam, é que não estão previstos na NR7. E isso acontece muito. Agora, pela nova NR7, para o médico do trabalho colocar um exame no PCMSO, ele tem que fazer uma justificativa técnica. Por que está colocando aquele exame se esse exame não está no PCMSO? Porque a NR7, ela fala o seguinte, que o médico ele tem que seguir os quadros lá da NR7 dos exames e ele pode pedir mais exame. Só que, a critério médico, ele viu, o trabalhador está exposto a tal risco, eu vou pedir tal exame porque é necessário colocar. Agora, com a nova NR7, continua isso. Continua essa forma. Ele pode colocar exames que não estão na NR7. Porém, agora ele vai ter que justificar o porquê. Por que você está pedindo esse exame aqui? Por que tem que ter esse exame se esse exame não está na NR7? Então, isso é um ponto legal. Porque, legal assim, muitos médicos colocam vários exames no PCMSO com justificativa técnica. Só não justificam no documento. Mas eles têm um argumento de porquê daquilo. Mas muitos, a gente sabe que colocam exames para vender exame. E isso acontece. Quem é que paga o pato? Né? A empresa, o empresário, a empresa. Exatamente. Claro, eu acho assim muito justo que tenha um rol de exames justamente até para prevenir o próprio empregado. De repente, ele tem esses problemas auditivos, se não tivesse aquele exame admissional para medir a quantidade ou a defasagem de ruído que ele já tem, ou a perda auditiva, ele entra na empresa e ele acha que ele perdeu a audição ali, né? Ou teve um desgaste auditivo lá. Né? Então, deixa eu puxar um gancho disso aí. Poucos sabem também, por exemplo, a audiometria. A audiometria é um exame que é feito no admissional. 6 meses depois da admissão, você faz uma outra audiometria. E quando completar 1 ano, o trabalhador faz outra audiometria. A partir dali, a audiometria fica anual. Tá? Poucas empresas fazem isso. A gente chama isso de audiometria de 6 meses, do 6º mês. Isso, com a nova NR7, acabou. Não tem mais essa audiometria de 6 meses. Porque foi comprovado entre eles lá da medicina de que não tem efeito. Então, é um gasto a mais para a empresa. E os auditores fiscais cobram a audiometria de 6 meses. Se não fez, a empresa é multada. Ou seja, é um exame a menos que também vai sair para o empresário. E aí, se também o auditor fiscal também não tiver atualizado, ele vai fazer um rol para a empresa cumprir, que depois vai ter que ir junto com o advogado e o engenheiro do trabalho, o técnico de segurança, né? Falar, isso aqui não precisa porque já tem uma normativa diferente que já não precisa mais, né? Eu acho essas coisas fantásticas, porque isso hoje isso já acontece, Cristiane. Por exemplo, eu peguei uma empresa agora recente, mês passado. Nós tivemos, essa empresa teve um óbito, né? O trabalhador estava fazendo uma solda em cima de um caminhão-tanque de combustível e o caminhão explodiu. Só para você ter uma ideia, o pé direito deve dar uns 6 metros de altura, o trabalhador foi parar no telhado. Né? Ele veio óbito. Eles acharam ele lá porque viram um pedaço da perna dele em cima do telhado. Né? Foi um negócio bem feio. Aí eles nos contrataram para a gente atender as exigências. E o auditor, o fiscal do Ministério, da Secretaria do Trabalho agora, ele fez cobranças para essa empresa que a empresa não era obrigada a ter. Coisas da NR20, sendo que ela não se classificava na NR20. Né? Então a gente teve que... Bom, eu passei para a empresa passar para advogar, mas a empresa parece que não tinha nem advogado. É uma empresa assim, familiar, o pessoal bem humilde, sabe, que aprendeu a trabalhar, mas não aprendeu a gerir uma empresa. E a empresa está crescendo, né? A empresa está crescendo. E olha, exatamente. Eu sempre falo, inclusive nas minhas lives, né? Porque como a ideia aqui é a gente fazer uma gestão de risco trabalhista, quer dizer, não evitar o passivo. Se a gente conseguir evitar o passivo, maravilha. Mas se a gente conseguir diminuir, melhor, né? Mas toda oportunidade que a empresa tem, faça um recurso. É administrativo, faz o recurso administrativo. Não deixa passar. Porque numa segunda vez já vai considerado até reincidente, né? E nem apresentou defesa, quer dizer. Então apresente defesa, porque lá na frente, mesmo que isso vire um processo judicial, você já tem uma defesa lá atrás feita administrativamente, né? É muito importante. Mas deixa eu ver se a gente tem tempo aqui. Eu falei que era muita coisa pra gente conversar. A gente tem um tempinho aqui ainda. Então, vamos fazer um resumo. A NR1 foi alterada, a NR2 foi revogada,
a NR7, a NR9, a 7 e a 9 em março do ano que vem, né? Essas alterações mais... Para agora não, mas as alterações, elas já foram feitas o ano passado e esse, né? Exatamente. A 17 que você comentou ainda não está pautada como alteração, né? Que é da ergometria. Não. A 17 ela vai entrar... A ergonomia, estava em consulta pública. A gente está aguardando sair alguma coisa. Mas a gente teve ano passado também a NR15, o anexo 3 da NR15, ela foi alterada em novembro de 2019. E essa já está valendo, também, né, o anexo 3? Já está valendo, exatamente. Tá. E a 28 também sofreu alterações, né, que é punição e fiscalização? Ela sofre alteração conforme atualiza outras normas, né? Então, atualizou uma determinada norma, desatualiza a 28 porque é multa, né? Então, não vai punir nem fiscalizar porque saiu ou entrou alguma coisa, né? Exatamente. Aí eles têm um quadro lá de multa, de cálculozinho da multa lá, então eles têm que atualizar também. Então, ela atualiza conforme aquelas NRs atualizam. E a 18 que você falou, que é da construção civil, que também teve alguma alteração, né? Teve uma alteração que vai entrar em vigor em, se não me engano, em fevereiro de 2021. Também PCMAT vai deixar de existir e vai ser substituído pelo PGR. Só que esse PGR da NR18 não vai ser o mesmo da NR1. Tá? Vai ser toda uma característica, mudou, a NR18 mudou drasticamente. Bastante, né? Muita coisa. Treinamento da NR18 admissional, que era de 6 horas, vai passar a ser 4 horas e umas outras condições também. Quem for do ramo da construção civil vai ter que ter 2 PGRs? Um da NR9 e o outro da NR18, ou pode fazer tudo na mesma? Como é que é? Aí lembra da hierarquia das normas? Então a gente teve a portaria que ela fala o seguinte: quando há um conflito, você vai obedecer vai ter mais vigor a norma do setor específico. No caso, como há um conflito dessa questão do PGR, da NR1, da NR18, você vai atender a da NR18, entendeu? Só que assim, o que tem lá da NR18 já vai atender as necessidades da NR1, né? Então, é bem tranquilo. É mais ampla, né? Mais específica, né? Como diz. E a gente tem um tempinho, então, só para a gente falar um pouco, matar a curiosidade do pessoal sobre essa ação civil pública, né? Isso. O Ministério Público do Trabalho ingressou contra a União justamente sobre esse processo de alteração e revisão dessas NRs, né? Uhum. Eu até anotei aqui, caso o pessoal queira, a ação civil pública é número 0000317, que é 317, tracinho 69, de 2020, né, que é ponto 2020, ponto 5, ponto 10, ponto 0009. Por que ponto 5, ponto 10? 5 porque é do Justiça do Trabalho, né? E o 10 é porque ela está em trâmite no Distrito Federal, né? Então, o TRT 10 é aquela região do Distrito Federal e Tocantins. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Teve uma liminar. Tem muita gente falando que essa liminar cassou todas as alterações, né? Não, agora tudo que foi alterado de NR1, 7, 9 não tá valendo. Era antes. Continua fazendo tudo que vocês estavam fazendo, gente, que não pegou nada essas alterações, né? Mentira, gente. Cuidado com as fake news, né? Com certeza. Importante. Se vocês puderem, depois pesquisem na internet, né, essa liminar, porque a liminar não fala isso. Diga, Thiago. Exatamente. Inclusive, um dia após que saiu essa liminar, eu chamei um advogado amigo meu, eu fiz uma live junto com ele, tá até no nosso YouTube também, falando sobre isso, porque os profissionais de segurança do trabalho, todos eles, agora as NRs deixaram de existir. As atualizações das NRs que teve do Bolsonaro para cá, nenhuma delas agora em vigor. PGR, GRO agora não vai entrar mais. Nossa, não faz ideia os grupos de segurança do trabalho como é que ficou. E como eu sou engenheiro, eu não sou advogado, eu não entendo quase nada daquele negócio. Que choras que tava falando essa liminar aí, né? Exatamente. Então, assim, como eu sou inteligente, eu chamei um amigo meu advogado, né? A gente sentou junto, conversou, eu li, ele me explicou qual que era a visão dele, a minha. Então, o que aconteceu nessa liminar? Aconteceu o seguinte, teve a atualização do anexo 3 NR15. E o que pegou foi o seguinte: antes dessa atualização do anexo 3, que é a insalubridade por calor, se o trabalhador trabalhasse exposto ao sol, né, só pelo fato de exposto ao sol, e a gente fizesse uma medição de temperatura, dava insalubridade por calor. Dava insalubridade por calor. Com essa atualização do anexo 3 da NR15, tirou isso. Então agora trabalhar exposto ao sol não é mais insalubre, né, a não ser que tenha uma fonte artificial.
entendeu? Mesmo que você faça a medição e deu acima, não é insalubre, ponto, acabou. Então, tudo começou a partir disso. Então, se você pega essa ação civil pública, você vai ver que ela gira em torno desse anexo 3 da NR15. E o Ministério Público do Trabalho falou o seguinte, olha, a União não obedeceu a portaria tal, que rege a criação das normas. Porque você tem que fazer consulta pública, você tem que fazer isso, fazer aquilo, levar para não sei quem, e etc. Tem todo um protocolo que tem que ser seguido para a criação da norma. E ele falou que esse anexo 3 ele foi atualizado muito rápido. Né? Foi atualizado muito rápido. Só que a gente que é da área da segurança do trabalho, a gente viu essa consulta pública do anexo 3 há um tempão atrás. Entendeu? Então eu vi que realmente não tinha muito nexo. Então o que aconteceu nessa liminar é que o juiz ele determinou, olha, a União ela deve seguir a portaria de criação. Eu estou falando portaria, mas eu não lembro se é portaria. Não, é a portaria, é a 1224 de 2018. Isso. Aí, tá vendo? Eu gosto da parte do direito já como eliminar. Exatamente. Né? Tá meio fresquinho, então, assim, mas eu deixei anotado aqui para não esquecer. Isso. Então, e ela fala dos procedimentos de elaboração, né? De revisão. Exatamente. E ela falou o seguinte, olha, é para a União seguir essa portaria. Caso não siga, ela vai pagar uma multa de R$500 mil por cada NR alterada que não seguiu essa portaria. Isso. Só que ainda, se eu não me engano, ainda está no trâmite, ainda está lá sendo julgado para ver se... Teve um posicionamento final, ainda uma decisão final ainda não. Então, por isso eu acredito que a União suspendeu por um tempo essas alterações para justamente ter que se adaptar ou não, né, para eles poderem fazer a prova de se eles estão cumprindo ou não. Porque, além de tudo, não é só a portaria, tem convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que traz várias convenções que o Brasil é signatário, quer dizer, ele assinou dizendo que ele vai cumprir, que fala sobre essas questões de consulta pública, de ter um conselho tripartite, né, até essa comissão tripartite, permanente, paritária permanente, enfim, né, que é que elabora essas revisões, é composta por órgãos do governo, de representantes de empresas, representantes de empregados, mas tem que ter essa consulta pública e isso tem que ser público mesmo, né? Então, precisa ver como é que eles estão fazendo. O que eu vi também, que o MPT, eu tenho muitos amigos do MPT que estão assistindo aí também. Que legal. É legal. E aí eu sei que, assim, a gente tem que priorizar, sim, a saúde do empregado, porque um empregado que está trabalhando de forma saudável é até mais econômico para a empresa, porque o empregado afastado só dá prejuízo. Você tem que contratar um outro, enfim. Então a empresa, essa ideia, essa mentalidade que muitas pessoas têm de que eu vou fazer economia na base da porcaria, não dá certo, né? A empresa tem que estar mais redondinha. Tem que atender, tem que oferecer um ambiente saudável para o seu empregado, mesmo porque uma pessoa assim trabalha mais feliz, né? Produz muito mais. Com certeza, produz mais, né? Exatamente. Agora, essa empresa aí que você falou que teve esse acidente, além da perda que você tem da pessoa, né? Você perde um funcionário que você investiu com qualificação, depois você tem que contratar uma outra pessoa e ainda fica o abalo mesmo, né? Porque não deve não deve ser entre os próprios funcionários também, né? Pois é. Então, assim, há uma situação assim que você vê que os próprios os trabalhadores que ficaram ali estão mais preocupados, mais ressabiados em executar as atividades, né? É bem complicado, mas sim, de forma resumida, então teve essa ação civil pública, essa liminar. Eu estou controlando o horário, porque daqui a pouco vão cortar a gente, né? Mas então, teve essa liminar na ação civil pública promovida pela MPT contra a União, para que a União, então, na verdade, não é que suspenda essa produção, essa revisão de NRs, tome cuidado. Se você for alterar, altere de acordo com a portaria 1224, de acordo com as convenções da OIT, mas de forma nenhuma, e vamos repetir, né, Thiago? De forma nenhuma ficou suspenso qualquer tipo de NR. Então, elas continuam vigentes. Continuam vigentes, continuam da mesma forma. Agora, qual que é a preocupação aí, entra um pouco no direito, você me corrija se eu estiver errado, é que se chegar ao final do processo e identificou que as NRs que estão atualizadas hoje não atendeu a essa portaria, aí pode sim acontecer de suspender. Né? Aí pode acontecer de suspender, se for comprovado que não atendeu às exigências. Porque esse é o mérito do processo, né? Se ficar demonstrado que elas realmente se o governo não cumpriu com os requisitos todos, elas são nulas, né? É como se nada do que a empresa fez até agora, se ela está cumprindo as NRs, fosse validado. Nossa, se isso acontecer, vai dar um BO. Meu Deus do céu.
Pois é, mas Thiago, eu vou agradecer você antes que cortem a gente aí. Muito obrigado. Foi uma live super dinâmica, gostei Eu que bastante. Espero que todos agradeço. tenham gostado. Me desculpem as pessoas que entraram aí, algumas pessoas fizeram um comentário, mas a gente não conseguiu acompanhar aqui, né? Eu pelo menos não consegui acompanhar, Uhum. me desculpem. Geralmente eu repasso as perguntas, os comentários, enfim, mas hoje foi muito rápido. E Com o pessoal certeza. tá parabenizando a gente pela live. Obrigada, obrigada por vocês estarem aí nos acompanhando, né? E eu vou deixar o convite mesmo, Thiago, para a gente fazer uma próxima. Até para depois, se você Vamos. tiver disponibilidade, né, da gente fazer uma NR por NR. Eu acho que é bacana a gente ir Sim, tratando disso, né? perfeito, Juntando o perfeito. jurídico com a segurança do trabalho. Eu acho que é muito bacana. Saúde, medicina e segurança do trabalho é fundamental, Com né? certeza, com Legal. E certeza. vou passar a palavra para você, então, se você quiser agradecer as pessoas aí. Cristiane, muito obrigado, tá, pelo convite. Me senti honrado pelo convite que você me fez, né? Agradeço a todos os colegas que participaram aí também. Vi alguns colegas aí, vi a Larissa, amiga minha, lá da região, lá da Bahia, Pernambuco, lá da região não vou nem falar qual que é a região que eu não lembro. A região da Bahia, para lá, gente parceiraça, nosso professor Ivomar vi aí também, minha esposa e outros colegas também, que eu sei Legal. que nos acompanham, eu vi alguns colegas aí também, muito obrigado. Como E ao chama seu sua público esposa? também, Rosicléia. Rosicléia, não, tem que participar mesmo, né? E tem que saber que você está trabalhando. Com certeza, né? Com Certinha ela. certeza. Isso aí, brincadeira, viu, Rose? A minha irmã também estava aí na live, que eu vou agradecer ela também. Ela é engenheira do trabalho também, da Olha que segurança do legal. trabalho. Bacana. E Isso. ela gostou bastante também. E agradecer todo mundo que pôde assistir. Obrigada, viu, Thiago? De coração, foi muito bacana. Foi a primeira de Eu que muitas, hein? agradeço. Vou te convidar mais vezes aqui. Opa, fico É no isso aí. aguardo. Gente, eu vou encerrar, porque senão vai derrubar a gente. Aí é chato. Com certeza. Mas obrigada, viu, Thiago? Eu gostei muito, muito obrigada mesmo, viu? Gente, Um obrigada, viu? abraço. Vou encerrar, Tchau, então um tchau, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.